Meus queridos netinhos, se eu fecho os olhos agora, consigo me transportar para aquela época distante. Eu era apenas uma criança, com os joelhos ralados de tanto correr pelos campos, e as bochechas coradas pelo sol de São João da Boa Vista. Minha infância foi cheia do calor da família, do cheiro de terra molhada depois da chuva, e das histórias que minha mãe e minha avó contavam na varanda ao cair da tarde. Eu era cercada de amor, de brincadeiras com meus primos e da simplicidade da vida no interior. Para quem olhava de fora, minha vida parecia completa, uma infância comum, sem faltar nada. Nossa casa, embora modesta, era um refúgio de paz. As manhãs começavam com o cheiro do café coado e o burburinho dos afazeres diários. Menhameh me ensinava a cuidar da horta, a costurar os remendos nas roupas, a preparar um bom bolo de fubá. Meu pai, o homem que me criou, me levava para pescar no rio e me mostrava os segredos da roça. Eu tinha irmãos, amigos, escola na vila. Minha vida era um carrossel de pequenas alegrias e a certeza de que eu pertencia àquele lugar, Ankela, família. Mas, por mais que tudo parecesse estar no seu devido lugar, havia uma particularidade, um detalhe que destoava da minha infância comum. Era um objeto, um brinquedo especial, diferente de todos os outros que eu tinha, ou que meus amigos passavam. Não era uma boneca de pano feita por minha avó, nem um cavalinho de madeira toscamente esculpido pelo meu pai. Era um objeto mais delicado, de um material diferente, com um acabamento que parecia vir de outro lugar, de um mundo que eu não conhecia. Lembro-me perfeitamente dele. Talvez fosse um pequeno peão de metal com detalhes coloridos, ou um soldadinho de chumbo com uma pintura impecável. Não importava exatamente o que era, mas sim a sua singularidade. Ele destoava dos meus outros brinquedos que eram simples e feitos à mão, como tudo ao meu redor. Este, não. Parecia ter sido comprado em uma cidade grande, ou ter vindo de longe. E o mais intrigante, ninguém na minha família parecia saber explicar a sua origem. Quando eu perguntava à minha mãe, ou à minha avó, mãe, de onde veio esse brinquedo? As respostas eram sempre evasivas. Elas trocavam olhares rápidos, um pouco tensos. Minha filha, isso foi um presente antigo. Alguém trouxe de viagem. Não lembro bem. Havia um segredo sussurrado por trás daquelas palavras. Uma nuvem de mistério que envolvia o objeto. A ausência de uma história clara para o meu presente, inexplicável, só aumentava a minha curiosidade infantil. Esse brinquedo se tornou um enigma para mim. Eu o guardava com um carinho especial, sentindo que ele era uma chave para algo que eu não compreendia. Ele era um pedacinho de um mundo que eu não conhecia, uma ponte para uma parte da minha história que não era contada. Era como ter um livro da minha vida, onde as primeiras páginas, aquelas que contam sobre o início de tudo, estavam em branco, mas com um único e inexplicável adorno. Apesar de ser uma criança, eu percebia que aquele brinquedo não era apenas um brinquedo, ele carregava um peso, uma aura de silêncio e de mistério que me acompanhava, e sem saber, aquela pequena peça se tornaria uma lembrança de um pai desconhecido. Um dos primeiros indícios de que a minha infância comum escondia uma verdade muito maior e mais complexa. Uma história que eu só desvendaria muitos anos depois, já na velhice, meus netinhos, se o meu coração já guardava curiosidade sobre aquele presente inexplicável na minha infância comum. Foi a atitude dos adultos ao meu redor que transformou essa curiosidade em uma certeza. Havia um segredo sussurrado sobre a minha origem. As palavras não ditas, os olhares trocados e a ausência de respostas claras eram mais eloquentes do que qualquer explicação. Lembro-me de quando o brinquedo, aquele peão de metal ou soldadinho de chumbo, aparecia em minhas brincadeiras. Menha, mãe e minha avó, mulheres de poucas palavras e de muita sabedoria popular aqui em São João da Boa Vista, trocavam olhares rápidos, quase imperceptíveis para os outros, mas que para mim, criança atenta, eram como um código. Havia um brilho de apreensão nos olhos delas, um ligeiro franzir de testa,
um silêncio que se instalava no ambiente. Era como se o brinquedo fosse um gatilho para uma memória que elas preferiam manter trancada. Os sussurros vinham à noite, quando elas pensavam que eu já estava dormindo. E o finja ou sono. Mas meus ouvidos estavam atentos. Ouvi fragmentos de conversas, palavras soltas como ele. Sumiu. Problema. Ninguém pode saber. Eram como peças de um quebra-cabeça que eu, na minha inocência, tentava montar, mas sem ter a imagem completa para me guiar. A cada sussurro, a aura de mistério em torno do brinquedo e da minha própria história aumentava, quando eu, com a curiosidade infantil, tentava perguntar novamente sobre a origem do brinquedo, ou sobre aquele tempo antes de eu nascer. As respostas eram sempre as mesmas, evasivas, vagas, sem detalhes. Foi um presente antigo. Não se preocupe com isso, minha filha. São coisas de adultos. A ausência de respostas diretas era frustrante, mas também me dava a certeza de que havia algo importante sendo escondido. Essa falta de clareza gerava em mim uma sensação de vazio. Era como se uma parte da minha história estivesse faltando. Um capítulo em branco no livro da minha vida. Eu via meus primos e amigos com suas histórias familiares completas, com avós e tios de todos os lados, com memórias e fotos que preenchiam cada galho de suas árvores genealógicas, e eu, com um pedaço faltando, sentia que a minha própria identidade era incompleta. O segredo sussurrado não era apenas sobre o brinquedo, mas sobre a minha própria existência. Eu percebia que havia uma narrativa oficial, uma história que era contada para o mundo, e uma outra, oculta, que era guardada às 7 chaves. E o brinquedo, aquele presente inexplicável, era o elo visível com essa outra história. Uma pista oculta que me lembrava constantemente da verdade que me era negada. Essa fase da minha vida foi marcada por essa dualidade. A alegria da minha infância comum e o peso daquele segredo sussurrado. Eu amava a minha família, mas sentia a distância que a mentira criava entre nós. E sem saber, aquele pequeno brinquedo estava me guiando para uma busca que duraria muitos anos, uma busca pela verdade que me faria entender quem eu realmente era e de onde eu vinha. Meus netinhos, se o segredo sussurrado sobre o presente, inexplicável, já me fazia sentir um vazio. A verdade é que, em meio a tudo isso, havia uma figura que preenchia minha vida de amor e segurança. Meu pai, o homem que me criou, era meu porto seguro, a rocha da nossa família aqui em São João da Boa Vista. Eu o amava imensamente, e ele me amava com a mesma intensidade. Um amor puro e incondicional. Ele era o meu herói. Ensinava-me a pescar no rio, a identificar os pássaros pelo canto, a cuidar da lavoura com carinho. Era trabalhador, honesto, e sua presença preenchia os meus dias de segurança e alegria. Eu o via como o meu pai, em todos os sentidos da palavra, e a vida para mim era a que ele e minha mãe construíam ao meu redor. Aos olhos da comunidade, éramos uma família perfeita, e ele, um pai exemplar. O mais impressionante era que, aparentemente, ele não tinha dúvidas. Ele aceitava o brinquedo, aquele objeto misterioso, como parte da minha infância, sem questionar sua origem ou o porquê de ele ser tão diferente dos outros. Para ele, eu era sua filha, e isso bastava. Seu amor era tão genuíno e completo que, por vezes, eu quase esquecia daquele segredo sussurrado que pairava sobre nós. Essa ausência de dúvidas aparente por parte dele, ao mesmo tempo que me trazia um alívio imenso, também me causava uma dor silenciosa. Eu o observava cuidar de mim, brincar comigo, ensinar-me as coisas da vida, e sentia a culpa por saber que havia uma parte da minha história que ele não conhecia. Uma lembrança de um pai desconhecido que ele, em sua inocência, nunca suspeitou. O brinquedo, para mim, era um lembrete constante dessa ausência. Ele era uma peça do meu passado que meu pai não podia preencher, um elo com uma história que não pertencia a ele. Era como se, mesmo com todo o amor e dedicação, houvesse uma lacuna, um espaço que só a verdade completa poderia ocupar. E essa era a sombra de uma verdade oculta que me acompanhava, mesmo em meio a tanto carinho. Eu me perguntava se, em algum momento, ele sentia algo, se a intuição dele o levava a questionar,
mas ele nunca demonstrou. Seu amor era tão forte que parecia cobrir qualquer possível dúvida. E eu, em minha inocência infantil, e depois na minha juventude, me agarrava a esse amor, usando-o como um escudo contra a verdade, que eu sentia estar à espreita. Essa fase da minha vida foi marcada pela dualidade, o amor incondicional do meu pai e a presença silenciosa daquele brinquedo, um símbolo de um mistério que me pertencia. Eu vivia em um lar cheio de carinho, mas com a consciência de que havia uma parte da minha história oculta, uma lacuna na minha identidade, que, por mais que eu amasse meu pai, ele não podia preencher. E essa era a lembrança que, mesmo em meio a tanto amor, me impulsionava a uma busca silenciosa por quem eu realmente era. Muse Nettenhas, se o presente inexplicável e os sussurros sobre o segredo já me deixavam com a pulga atrás da orelha. Foi na juventude que essa sensação se transformou em uma busca silenciosa que eu não podia mais ignorar. Eu tinha um pai que me amava, sim, e que me criava com todo carinho aqui em São João da Boa Vista, mas aquele brinquedo e a história não contada dele eram como um imã que me puxava para um passado desconhecido. A curiosidade inquieta cresceu junto comigo. As semelhanças inesperadas que eu notava em mim, os traços que não se encaixavam perfeitamente na família que eu conhecia, eram como pequenas pistas ocultas que eu, e só eu, parecia perceber. Elas me sussurravam que havia uma outra parte da minha história, uma raiz que me ligava a alguém, além dos meus pais. Comecei a minha busca velada meus queridos. Era uma investigação feita às escondidas, para não levantar suspeitas e principalmente, para não machucar o coração do homem que me criou. Eu observava as pessoas mais velhas da comunidade, os amigos da família, os que se lembravam dos tempos antigos. Fazia perguntas indiretas, com a maior naturalidade, sobre pessoas que moravam em outras fazendas, sobre forasteiros que passaram por aqui há muitos anos. Eu queria saber sobre aquele peão que minha mãe havia mencionado uma vez, ou sobre aquele rapaz de fora, que trabalhava na fazenda vizinha. Eu tentava, com sutileza, direcionar as conversas para o passado, para ver se alguma nova informação surge. Às vezes ouvia um comentário solto sobre o sujeito que sumiu, ou sobre uma família que se mudou de repente. Eram pequenas pistas, quase imperceptíveis, mas para mim, cada uma delas era um tesouro, um fio a ser puxado na esperança de desvendar o mistério daquele brinquedo esquecido e de seu verdadeiro dono. O brinquedo, que eu guardava com um carinho especial, se tornou o símbolo da minha busca. Eu o pegava, o virava nas mãos e imaginava quem teria sido a pessoa que o comprou, que o trouxe, que o deixou ali. Ele era a lembrança de um pai desconhecido, um elo silencioso, com uma parte da minha história que me era negada. Essa busca era um peso, mas também uma obsessão. A sede de conhecer minhas origens era mais forte do que qualquer medo. Eu sentia que meu direito de conhecer meu pai biológico estava sendo negado, e essa injustiça me dava ainda mais força para continuar. O vazio na minha árvore genealógica me chamava, e eu estava disposta a ir até onde fosse preciso, por mais velada que minha investigação precisasse ser. O medo de ser descoberta, claro, era constante. Eu agia com extrema cautela, garantindo que ninguém suspeitasse da minha investigação. Minha mãe, com seu olhar apreensivo, já sentia minha busca silenciosa, mas nunca ousava perguntar diretamente. E eu, por minha vez, evitava confrontá-la, pois sabia que a verdade, se revelada de forma abrupta, poderia causar mais dor e abalar a vida perfeita no sonho que eu havia tentado manter. Assim, eu seguia coletando as pequenas pistas, alimentando a minha busca silenciosa pelo dono do brinquedo, na esperança de um dia desvendar o mistério e finalmente preencher as lacunas e contradições que marcavam a minha identidade. O caminho era incerto, mas a sede de conhecimento era maior do que qualquer receio. Meus Nettenhas, se a minha busca silenciosa pelo dono do brinquedo já me consumia, o que realmente me fazia viver em estado de alerta constante eram as pistas. Sutis, eram pequenos detalhes quase imperceptíveis para os outros, mas que para mim, com o peso do segredo e da minha busca velada, gritavam a verdade. E o Sentikiu,
A qualquer momento, o medo da descoberta poderia abalar a paz que minha família havia construído com tanto esforço aqui em São João da Boa Vista. Meu filho foi crescendo e, com ele, um tormento silencioso. Por mais que eu tentasse, não podia evitar as semelhanças inesperadas com o pai biológico. Um jeito de andar, um sorriso, até mesmo uma teimosia particular. Eu o observava com uma ansiedade disfarçada, buscando por esses traços. E o pavor de que alguém mais os notasse era constante. Se um vizinho comentasse: "Nossa, ele tem um ar de quem é de fora, não é, Maria?", meu coração disparava. Eu forçava um sorriso e rapidamente mudava de assunto, como se a minha vida dependesse disso. Havia também a presença do outro, do pai biológico, que, embora distante, ainda fazia parte do nosso círculo social. Vê-lo na rua, na missa, ou em alguma festa de família, era um calafrio. Meu coração disparava, e eu intensificava minha vigilância, observava cada interação dele com meu filho, temendo que uma semelhança gritante pudesse ser percebida por meu filho ou por outras pessoas. Era um jogo perigoso de aparências, e eu era a única jogadora ciente de todas as regras. O medo dos encontros fortuitos era excruciante. As pequenas perguntas do meu filho, outrora ingênuas, agora gonravam: "You am passo extra. Mãe, de onde eu herdei esse cabelo? Por que não temos parentes do lado do papai tão falantes como os da senhora?" Eu inventava histórias, reforçava o disfarce de normalidade, mas sentia que ele, em sua intuição, percebia as lacunas e contradições na nossa história oficial. Ele tinha uma pergunta que nunca ousou fazer, mas que eu sentia pairando no ar. O silêncio se tornou uma barreira entre mim e meu filho, mesmo quando ele estava perto. Eu queria desatar esse nó, contar a verdade, mas o medo das consequências, da dor que isso traria para ele, ainda me paralisava. Ele estava vivendo uma vida perfeita no sonho, e eu me perguntava se tinha o direito de abalar tudo isso. Essa fase da minha vida foi de um tormento silencioso e constante. Eu amava meu filho mais que tudo, mas cada olhar para ele era um lembrete do segredo que eu carregava. Eu me sentia presa em uma teia de mentiras, onde cada dia era uma performance, um esforço para manter a farsa. E o medo da descoberta no coração da família era o meu maior tormento, o preço que eu pagava por aquele segredo no berço. Meus netinhos, se as pistas sutis e o medo da descoberta já me faziam viver em um tormento constante, a vida, às vezes, nos prega peças que mudam tudo em um instante. Anos se passaram, e eu, já uma mulher feita, com meu filho crescendo, e minhas preocupações de mãe, jamais imaginei que o destino me traria um encontro inesperado. E foi exatamente isso que aconteceu. Um flash do passado, que por um momento fez meu coração parar. Lembro-me como se fosse hoje. Era um dia de feira, aqui em São João da Boa Vista, um sábado movimentado. Eu estava comprando verduras, meu filho, já um rapazinho esperto, corria entre as barracas. De repente, no meio da multidão, meus olhos bateram em um rosto que eu pensei nunca mais ver. Era ele, o pai biológico do meu filho, aquele homem do meu primeiro amor secreto, que havia partido sem deixar rastro e se tornado a lembrança de um pai desconhecido. Meu corpo gelou. Por um instante, o barulho da feira, as vozes dos vendedores, tudo desapareceu. O mundo ao meu redor ficou embaçado, e eu só conseguia vê-lo. Ele estava mais velho, com algumas marcas do tempo no rosto, mas era inconfundível. Minha mente correu para o meu filho, que estava a poucos metros de distância ao raio, a tudo. O pavor me invadiu. Seria possível que eles se cruzassem? Que o meu filho percebesse alguma semelhança inesperada? Eu tentei disfarçar, abaixar a cabeça, me esconder entre as pessoas. Meu coração batia tão forte que eu achei que ele fosse saltar pela boca. O medo da descoberta no coração da família. Eu não podia permitir que aquele encontro casual desvendasse a farsa silenciosa que eu havia mantido por tantos anos, por um milagre. Ou talvez pelo meu pânico disfarçado, ele não me viu. Ele passou por mim, a poucos passos, sem sequer desviar o olhar, e o meu filho, que estava por perto, também não notou nada. Quando ele finalmente se afastou na multidão, senti um alívio tão grande que minhas pernas fraquejaram.
Precisei me apoiar na barraca de frutas para não cair, mas aquele flash do passado não se foi. Ele reacendeu todas as perguntas, todas as dúvidas que eu havia tentado enterrar. O mistério de quem ele era, o que havia acontecido com ele, por que ele nunca procurou. Tudo voltou à tona com uma força avassaladora. O brinquedo esquecido, símbolo da minha busca, parecia gritar ainda mais alto em minha memória. Aquele encontro inesperado foi um lembrete cruel de que, por mais que eu vivesse na mentira, a verdade existia, e que ela estava ali, à espreita. A qualquer momento poderia surgir e abalar a vida perfeita no sonho que eu havia construído. Aquela tarde na feira, que deveria ter sido comum, se tornou o dia em que o passado e o presente se colidiram, deixando em mim o fardo da dúvida ainda mais pesado. Meus netinhos. Se o encontro inesperado na feira já havia abalado as estruturas da minha alma, o que se seguiu foi um período de constante tormento. Aquele flash do passado reacendeu todas as perguntas que eu havia tentado calar por décadas. E por mais que eu quisesse desvendar o mistério de quem era o pai desconhecido, comecei a me confrontar com o fardo da dúvida, e pior ainda, com a resignação por uma verdade incompleta. O rosto dele, que eu pensei ter esquecido, agora eu revivia cada detalhe daquele amor fugaz, da partida sem rastro, do silêncio imposto que se seguiu. O brinquedo esquecido, que havia sido a primeira pista oculta, parecia agora gritar em minha mente, exigindo as respostas que eu now tinha. A minha busca silenciosa parecia ter chegado a um beco sem saída. A verdade é que eu não sabia mais. Depois de tantos anos, o que havia acontecido com ele? Teria ele construído outra vida? Em outro lugar? Teria se esquecido de mim, do nosso filho? A burocracia e as portas fechadas que eu havia encontrado em minha juventude me impediam de ir além. O direito de conhecer meu pai biológico me parecia cada vez mais negado, e a ausência de informações sobre o pai do meu filho, cada vez mais dolorosa. Essa incerteza era um peso constante. Eu via meu filho, já adulto, com sua própria família, e sentia o sentimento de incompletude que ele carregava, mesmo sem saber a razão exata. Aquelas semelhanças inesperadas com um pai biológico que me atormentaram por tantos anos eram apenas a superfície de um vazio muito maior. E eu, que era a única a saber da farsa, sentia a culpa por não poder preencher essa lacuna em sua identidade. A resignação por uma verdade incompleta começou a se instalar em meu coração. Eu havia lutado, buscado, mas parecia que o universo conspirava para que aquela parte da história permanecesse velada. A ideia de que eu teria que partir sem todas as respostas, sem poder dar a meu filho a história completa de sua vida, era angustiante. O fardo da dúvida se tornou meu companheiro mais íntimo, e o cansaço da alma por manter o segredo e por não ter as respostas era imenso. Eu me perguntava: teria eu feito tudo o que podia? Teria eu lutado o suficiente? Ou o destino já havia traçado esse caminho de mistério para nós? O medo da verdade que antes me impedia de revelar, agora se misturava ao medo de que nunca houvesse uma verdade completa para ser revelada. A fragilidade da minha realidade construída era mais evidente do que nunca, e eu vivia com a consciência de que, talvez, o mistério permaneceria para sempre. E assim, eu segui, com a esperança de um dia encontrar a paz, mesmo que essa paz viesse acompanhada da resignação por uma verdade incompleta. O fardo da dúvida era pesado, mas o amor pelo meu filho e a certeza de que eu havia feito o meu melhor para protegê-lo eram o que me mantinham em pé, enquanto a velhice avançava. E o grito interior por libertação se tornava mais forte a cada dia. A vida, meus netinhos, tem seu próprio ritmo, e a gente nem percebe quando a juventude se esvai e a velhice chega, de mansinho, com suas rugas, seus cabelos brancos e suas dores nas juntas. Mas com a velhice veio também algo que eu não esperava, uma necessidade premente, quase dolorosa, de aliviar a alma. O segredo que eu carreguei por tantas décadas, aquele que me acompanhou em cada passo da minha vida dupla, começou a pesar ainda mais. Não era mais um fardo
a ser escondido, mas uma verdade que precisava ser libertada. Os dias se tornaram mais lentos, e as horas de reflexão, mês, numerose, sentada aqui na varanda da minha casa, em São João da Boa Vista, vendo o sol se pôr sobre as montanhas, eu revisitava cada capítulo da minha vida. As alegrias, as tristezas, os amores, as perdas, e em meio a todas essas memórias, o mistério da paternidade do meu filho mais velho, fruto daquele amor fugaz, brilhava como uma ferida antiga, que mesmo cicatrizada por fora, ainda doía por dentro. As cicatrizes do tempo estavam ali, mais evidentes do que nunca, e o custo da minha alma calada se fazia sentir em cada fibra do meu ser. Eu via meus filhos já adultos, alguns com cabelos grisalhos como os meus, meu filho, o mais velho, com sua vida construída e sua própria família, ainda carregava a pergunta que nunca ousou fazer nos olhos. Vê-lo assim, tão perto da verdade, mas ainda tão alheio a ela, aumentava o meu desejo. E pensava, como eu poderia partir deste mundo, levando comigo essa história, essa parte tão crucial da minha existência, sem que eles soubessem. O medo do julgamento, que antes era tão forte e ditava minhas escolhas dolorosas, começou a diminuir. Foi substituído por um desejo ainda maior de autenticidade, de paz e o senshikyo, para encontrar a verdadeira serenidade antes de partir. Eu precisava me despir daquela mentira que me acompanhava desde a juventude. Não era mais uma questão de proteger a mim ou a minha família da vergonha social. A sociedade mudou muito desde os meus tempos de menina. As pessoas estão mais compreensivas. Os tabus, embora ainda existam, não têm o mesmo poder esmagador de antes. A verdadeira proteção que eu buscava agora era para minha própria alma. Eu queria me sentir leve, sem pesos, sem nós na garganta, antes de encontrar meu Criador. A urgência de conhecer minhas raízes não era mais só minha, mas também dele. Ainda que ele não soubesse, eu senti que o silêncio, antes um escudo, tornara-se uma prisão dourada assim com muito amor e carinho ao redor. Mas, uma prisão, ainda assim, eu queria poder olhar para meus filhos e netos, e ter a certeza de que eles me conheciam de verdade. Não apenas a versão que eu havia construído para o mundo, o desejo inadiável de revelar, de confessar, de ser totalmente transparente, crescia a cada dia. Era um grito interior por libertação que ecoava dentro de mim, cada vez mais alto, sufocando o medo. Os riscos eram claros. Claro, a revelação poderia causar dor, confusão, talvez até raiva. Meu filho mais velho, principalmente, poderia se sentir traído, enganado, por toda uma vida. Mas a alternativa, a de morrer com o segredo, parecia-me ainda mais terrível. Era como deixar um quebra-cobeca incompleto para trás, uma peça faltando na história da nossa família, uma carga insuportável para minha alma que eu não estava disposta a pagar. Passei a rezar mais, a pedir orientação. Pedi a Deus a coragem para dar esse passo, para encontrar as palavras certas, o momento certo. Eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era um caminho para a cura, não só para mim, mas, quem sabe, para todos os envolvidos. O alívio que eu imaginava sentir ao finalmente falar era uma força motriz, um sopro de esperança nos meus últimos anos. E assim, meus queridos, a vovó aqui, já com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, começou a amadurecer a ideia de que o adeus não seria completo sem a verdade. Não era mais uma questão de esconder, mas do revelar, de desfazer os nós que o tempo havia apertado. A velhice me trouxe a sabedoria de que a vida é finita, e que certas coisas não podem ser levadas para o túmulo. E o maior desejo do meu coração, antes do pet, era ter a alma lavada, livre e em paz. O próximo passo, eu sabia, seria o mais difícil, mas também o mais libertador. Chegou, meus netinhos, o momento que eu tanto temi e, ao mesmo tempo, tanto esperei. Aqui estou eu, na minha cama, sentindo o corpo mais fraco a cada dia, a respiração mais curta, como um sopro que se esvai. O médico já veio, com seu olhar de pesar, e eu sei que o fim está próximo. Mas por incrível que pareça,
Não sinto, Meryl. O que sinto é uma calma estranha, uma serenidade que a velhice me trouxe. E com ela, a coragem que me faltou por tantos e tantos anos. A decisão de contar o meu segredo, no limite da vida, não foi um capricho, mas uma necessidade profunda. Da minha alma, eu não queria que vocês, meus amados, tivessem que viver com a sombra de uma mentira, com um pedaço faltando na nossa história de família. Não queria levar para o túmulo um fardo que me pesou por mais de 70 anos. Sentia que a minha partida só seria completa, só me traria a paz verdadeira se eu me despedisse de vocês com a verdade escancarada, por mais dolorosa que ela fosse. Naquela manhã, de uma sexta-feira, de julho, de 2025, aqui em São João da Boa Vista, chamei meus filhos, o meu primogênito, o mais velho, aquele por quem tudo começou, e os outros, que nasceram de um amor que se construiu com o tempo, mas que também carregaram, sem saber, o peso do meu segredo. Eles vieram, um a um, sentar-se ao redor da minha cama, com os rostos preocupados, os olhos marejados. O silêncio na casa era denso, só quebrado pelo meu respirar ofegante e pelo tic-tac lento do relógio na parede. Eu reuni todas as forças que ainda me restavam. Olhei para cada um deles, um por um, tentando gravar em minha mente os seus rostos, as suas expressões. Comecei a falar com a voz fraca, mas com uma convicção que vinha do fundo do meu ser. Não usei rodeios, nem busquei desculpas, apenas a verdade. Comecei do começo, da minha infância comum e do presente inexplicável. Contei sobre o segredo, sussurrado, e a ausência de respostas que me acompanhavam desde menina. Falei do pai que me criou, do amor dele e da sombra de uma verdade oculta. Expliquei como na juventude, a curiosidade inquieta me impulsionou à busca silenciosa pelo dono do brinquedo, e como as pistas sutis e o medo da descoberta no coração da família me assombravam. Abordei o encontro inesperado que foi um flash do passado, e o fardo da dúvida que se somou à resignação por uma verdade incompleta. Finalmente narrei como a velhice trouxe o último desejo de desvendar o mistério. E então, Muse Nettenhaus, com a voz embargada, mas firme, fiz a confissão final. Meu filho, o seu pai biológico não era quem você pensava, e revelei o nome, quem era o pai desconhecido. Foi o desvendamento do mistério que pairava sobre a vida dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus filhos me olhavam com olhos arregalados, chocados, incrédulos. Vi a dor em seus rostos, a confusão, a raiva talvez. O meu primogênito, em particular, empalideceu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Era a triste verdade revelada, no fim, nua e crua, sem enfeites, sem atenuantes. Expliquei as razões da minha decisão, a necessidade de protegê-lo, meu filho, do julgamento de uma sociedade cruel, de dar a ele um nome e um lar, de preservar a honra da nossa família, ainda que isso significasse viver uma mentira por toda a vida. Falei do medo constante, do peso da mentira que carreguei sozinha, das noites em claro da culpa que me corroía. Não pedi perdão, pois sabia que o que fiz foi por amor e por desespero. Apenas pedi compreensão. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dos meus filhos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas o choque de uma nova compreensão sobre a mulher que eu era, sobre a vida que eu havia levado. Vi neles um misto de dor e de respeito, talvez até de admiração, pela força que tive de carregar um segredo tão grande, por tanto tempo aquel momento. Muse Nettenhaus foi o mais libertador da minha vida. As palavras, uma vez presas na garganta, agora flutuavam no ar, leves, dissolvendo décadas de silêncio e de angústia. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se eu pudesse, finalmente, respirar de verdade. A verdade, meus queridos, tem esse poder. Ela pode ferir, sim, mas também liberta. E aqui, no meu leito de morte, eu escolhi a liberdade, a paz, de uma alma que finalmente se revelou por completo. Meus amados netinhos, o ar no quarto ainda estava denso, depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente. As lágrimas nos rostos de vocês eram o espelho das minhas próprias,
mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos, sim. Mas depois do choque, algo mais profundo começou a surgir. A compreensão, e com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Mãe, ele disse, com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento músico aridoso, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história, Milzineten Haas, Naui, para ser um fardo para vocês. Pelo contrário, que ela seja um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco, nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes, as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais imaginamos, e temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno, um amor que me levou a sacrificar minha própria paz, em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas, pois elas me permitiram criá-los, vê-los, crescer e formar suas próprias famílias, aqui em São João da Boa Vista. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros, sim, para aqueles que nos ferem, mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família. Mas, acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis que a vida inevitavelmente lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim, que a minha história lhes ensine sobre a aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis. Aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras, com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos e dos erros. E é na aceitação plena de tudo isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo. Quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências, mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram, para serem amados ou aceitos. Meus olhos estão ficando pesados, e a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim. Mas antes de Pet, quero que saibam que o amor que senti por vocês é imenso, maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha história, e eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo. Que a busca pelo conhecimento da própria verdade traga ao meu filho, e a todos vocês, uma paz que eu só pude sentir agora, e que o nosso amor incondicional transcenda qualquer segredo, e que aquele brinquedo esquecido, que um dia foi uma pista e um mistério, seja agora uma lembrança de que a história finalmente se completa, mesmo que com dor, e de que cada pedaço se encaixa no final. Agora, meus queridos, abracem-me, a vovó vai descansar.